9h28, nós voltamos com o TV Mar News e voltamos para falar sobre economia. O que é que tem a ver, qual é a relação que a impressão de cédulas, a inflação e o auxílio emergencial tem? A gente vai saber a partir de agora no Vivo com Mara Almeida. Mara traz as informações para a gente. Bom dia mais uma vez, Porlane. Bom dia mais uma vez você aí, telespectador do TV Mar News. Pois é, qual que será essa relação, né? Não sei se você está sabendo, mas o Banco Central pediu que a Casa da Moeda imprimisse cerca de 9 bilhões de reais para poder pagar o auxílio emergencial, né? A segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal. Mas será que isso vai implicar na nossa economia? Quem explica tudo para a gente agora é o economista Lucas Sorgato. Lucas, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no TV Mar News. Bom dia, Mari. Lucas, terá implicações na nossa economia essa impressão de dinheiro? Olha, é bem interessante isso. Veja bem, por que está imprimindo o dinheiro? Porque as pessoas estão entesourando esse dinheiro. O que significa dizer isso, primeiro? Tá? Estão indo lá receber o auxílio, recebe, pega esse recurso e deixa muitas vezes em casa esse recurso. Fica guardando para utilizar no melhor momento, ou seja, uma reserva de emergência que as pessoas fazem. Tá? E está tendo muito auxílio agora, que está sendo necessário. Demorando então para circular esse dinheiro na economia. O que o Banco Central fez? Olha, vamos inserir mais dinheiro na economia, ou seja, imprimir mais para que as pessoas consigam receber. O que isso poderia gerar? Poderia gerar inflação. Tá? Mas, nesse momento, vai ser difícil gerar inflação. Por quê, Mari? Porque a demanda das famílias está muito reprimida. Né? Houve uma perda de empregos, houve cortes de salário, as empresas estão sem vender também. Então, esse recurso entrando na economia, ele vai servir para voltar a demanda em níveis que a gente estava antes, tá? E conseguir girar alguma coisa a mais na economia. Então, o efeito inflacionário, que seria a principal causa de uma impressão, de uma injeção de dinheiro dessa forma, deve ser muito difícil nesse momento. Tá, então no caso, esse dinheiro impresso que vai agora para a mão das pessoas, ele não vai gerar uma crise maior do que essa que nós já estamos vivendo? Olha, para esse momento não, para esse curtíssimo prazo não. Se essa política fosse uma política contínua, ou seja, Lucas, a gente vai continuar isso por meses, anos, sim, aí a gente teria um problema inflacionário extremamente grande, como já ocorreu lá atrás, tá? Mas como uma política de assistência emergencial para agora, ela tem até um efeito benéfico. Agora, tem um problema nisso, que está sendo a questão de filas, que está sendo a questão de aglomerações, a falta mesmo do papel moeda, porque não se tem tanto papel moeda em circulação assim, então o que está tendo que fazer nesse momento. Então é algo bem expressivo, bem interessante. Agora, o âmbito macroeconômico, que seria o efeito inflacionário, para esse momento ela não vai gerar, porque a demanda já está muito baixa, infelizmente. Para quem de casa não entende o que é a inflação, o que é que ela pode provocar no nosso dia a dia real? A inflação é o aumento generalizado do nível de preços, né? Quando a gente vai então no supermercado e vê lá que aumentou arroz, aumentou feijão, aumentou a carne, reduziu o tomate, reduziu o chuchu, mas aumentou a água sanitária. Então, a composição desses vários itens é o que vai dar a inflação. Então, ela é a mesma para todo mundo? Não, porque todas as pessoas elas consomem produtos diferentes. Tem gente que gosta mais de frango, tem gente que gosta mais de carne. Então a inflação, de vez em quando, ela afeta mais determinado item, né? Mas quando a gente diz assim, a inflação subiu 3%, eu estou querendo dizer que, na média, somando tudo, aquilo que aumentou e aquilo diminuiu, deu 3%. Mas o que você consome pode ter aumentado mais do que a Mari consome. Tá. E qual que é o contrário de inflação? A gente estava até conversando sobre isso antes da entrevista ao vivo começar. Qual que é o contrário de inflação? Isso já está acontecendo? Olha, o contrário de inflação é o que a gente chama de deflação. Tá? Então, a inflação são os preços aumentando. A deflação seriam os preços reduzindo, os preços caindo. Tá? Isso está acontecendo, por exemplo, com os combustíveis, né? Principalmente a gasolina. A gente está vendo que teve uma boa queda do preço do combustível, que é bom. Isso daí também, no caso da gasolina, do diesel, como deixa o transporte rodoviário mais barato,
né? O frete ele ficaria mais barato, então a distribuição de produtos ficaria mais barata. Tá? O problema é que só a pandemia ela está inviabilizando muitas saídas, então não está chegando essa redução de gastos para o consumidor. Alguns outros itens também podem acontecer, deflação. Quais? Aqueles que não são de primeira necessidade. Os itens mais supérfluos estão lá estocados, estão parados, estão girando menos. Então, para que ele saia, para que ele gire, talvez as empresas comecem a reduzir os preços. Tá? Uma redução generalizada desses preços seria o que a gente chama de deflação. Isso não aconteceria com os alimentos, por exemplo. A gente fala desse exemplo porque é o que as pessoas elas querem saber, né? A comida ali que vai estar no prato, na mesa. Exato. Com o alimento é mais difícil, porque o alimento ele é um bem essencial. Tá? Então, assim, um arroz, um feijão, um macarrão, um cuscuz, um ovo, é muito mais difícil que você tenha uma redução nos preços dele. Por quê? Porque você vai continuar a comprar, consumir. Talvez aqueles alimentos considerados mais supérfluos, você vá ter uma redução. Tá? Mas, em linhas gerais, o mercado de alimentação primária ele é muito contra uma crise, ele é muito anticíclico em relação a uma crise econômica, justamente pela essencialidade e prioridade do produto. Tá, muitas pessoas que entendem minimamente de economia estavam um pouco receosas com essa impressão de dinheiro, porque na teoria gera inflação e poderia aumentar a pobreza no nosso país. Isso hoje tem essa tendência de acontecer, Lucas? Olha, se houvesse um aumento de inflação sem ser essa injeção de recursos, que seria para a classe trabalhadora, que seria para a classe mais carente, se a gente for pegar a questão do próprio Bolsa Família, teria sim uma preocupação com o aumento inflacionário. Mas como eu estou gerando recursos e rendas para essa camada que é mais atingida, tá? Então você tem aí uma mitigação de um poder inflacionário que poderia acontecer. Então, em linhas gerais, seria um pouco mais interessante, isso que está acontecendo, do que uma inflação que fosse gerada só por um aumento de crédito ou aumento de demanda por outras classes, outras camadas da população. Certo. Com essa impressão de dinheiro, quais que são as implicâncias para quem vai receber esse auxílio? O que é que isso vai gerar para essa pessoa que vai receber? Olha, é interessante que a pessoa que vai receber visualize muito bem onde que vai gastar esse recurso. Tá? A gente não sabe qual vai ser a duração dessa pandemia, qual a duração da crise econômica, qual a duração do benefício que vai vir do auxílio governamental. Então, primeiro, pega esse recurso, tenho que definir as prioridades. O que é que eu vou gastar com esse recurso? Tá, Lucas? 1 mês. E se durar 2? E se durar 3? E se durar 4? Eu consigo, então, cortar algumas coisas para poder sobreviver de uma maneira um pouco melhor? Então, eu tenho que pensar nisso daí, porque a gente não tem noções de duração. Tá? Então, pegar e gastar, torrar tudo, principalmente com coisas que não sejam prioridades para a vida, eu acho que é extremamente complicado nesse momento. O governo ele divulgou hoje, né, o governo federal divulgou hoje o calendário para o pagamento dessa segunda parcela desse auxílio emergencial, mas ainda não divulgou o da terceira, né, que a princípio seriam 3 parcelas. Pode acontecer no caso do pagamento da terceira parcela, haver mais uma impressão, mais um lote de impressão de cédulas? Olha, vai depender de como que o dinheiro agora circule na economia, porque você já teve na primeira parcela o dinheiro, ficou uma parte entesourada. Está tendo essa segunda, se a população sair consumindo, gastando esse recurso, ou seja, se ele for girando na economia, indo para as empresas, voltando para os bancos, né, talvez não seja necessário fazer essa nova impressão de papel moeda. Tá? Mas de fato a gente só vai saber agora, depois que der esse segundo auxílio, e ver como é que isso vai girar na economia. Eu acho que não será necessário. Por quê? Porque eu já tive da primeira leva e da segunda leva agora. Tá? Mas vai depender mesmo de como que isso gire na economia. Como eu falei, tem muita gente que está pegando esse dinheiro e está aguardando, pensando, poxa, se tiver uma crise, ele está com dinheiro no bolso, em casa, no cofre, né, no porquinho, mas ele não está girando esse dinheiro. É isso que vai depender. Há medo das pessoas em deixar dinheiro no banco. O que é que a gente também poderia falar sobre isso, Lucas? Olha, essa é uma questão bem interessante. É por isso que está faltando. Porque ao invés de deixar lá na conta, eu estou deixando em casa o dinheiro parado. Muita gente fez saques e deixou em casa mesmo. É justamente por isso que está tendo que imprimir esse dinheiro de novo. Tá? Pode deixar no banco? Pode, mas é o seguinte, a gente tem uma grande parte da população, principalmente essa população que está recebendo, uma boa parte dela
tem pouco acesso aos serviços bancários, são desbancarizados mesmo, tá? Então ele prefere, já faz todo mês esse saque de um valor menor, mas para poder gastar, ele está fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. E qual é a grande questão? Muita gente pensa, poxa, eu vou sacar logo por quê? Porque se eu precisar de dinheiro, eu não tenho que ir no banco. Mas não se utiliza das ferramentas de cartão de débito, que seria um pagamento via conta corrente, ou do próprio crédito de maneira saudável, né? Então fica sacando esse dinheiro para deixar em casa, pensando, é melhor deixar aqui do que precisar desse dinheiro e ter que ir lá depois sacar, tá? Mas a gente tem as outras ferramentas de pagamento que deveriam ser utilizadas e priorizadas nesse momento. Certo. Sobre essas pessoas que aparentemente você estava falando aí, né? Que elas não tinham essa relação bancária. Sempre existiu isso ou hoje é que está mais evidente para a gente? Porque parece que a gente não imaginava, assim, né? Nós, a população mesmo, assim, que utiliza banco, a gente não imaginava que teriam tantas pessoas que não teriam essa relação bancária, não teriam conta corrente, não movimentavam dinheiro. Não, essa relação, na verdade, ela sempre existiu. Ela vem diminuindo nos últimos anos. A gente já chegou a ter uma população desbancarizada aqui no Brasil de 90% da população. Tá? Isso vem caindo, principalmente com o surgimento de contas online, de bancos online, as novas fintechs que ajudam a bancarizar de uma maneira mais fácil, com a distribuição de meios de pagamento, com a possibilidade de loterias abrirem contas, fazer determinados saques, depósitos. Então você teve aí um acesso da população para isso, tá? Mas ainda não é um acesso global. Você deve ter aqui em Alagoas possivelmente de 30% a 40% da população desbancarizada, tá? É um dos estados que tem esse maior número no país. Mas vem caindo, tá? A gente consegue agora observar essas filas pela necessidade das pessoas irem atrás. Tá? Então elas querem pegar o recurso em mãos, é o famoso só acredito vendo, né? Então ela quer ter aquilo em mão, né? Para poder de fato falar, eita, recebi, agora eu estou mais seguro financeiramente. Então por isso que a gente vê aflorando essa situação. Então, com essa impressão de cédulas, não teremos uma inflação e, consequentemente, não teremos um aumento tão grande nos preços. Possivelmente não, dado que a gente já está com uma demanda muito baixa e também com uma oferta baixa. Então, são os dois principais geradores de inflação, inflação de demanda e inflação de oferta. Os dois estão, por meio da crise, abaixo da sua potencialidade. Então, essa injeção de recursos vai apenas recuperar um pouco isso. Então, o processo inflacionário aí possivelmente seja mínimo. E quanto aos itens de supermercado, de comida, de alimentação, quem vai ao supermercado toda semana tem percebido que eles estão toda semana aumentando. Quanto a esses itens, Lucas? O que acontece aí? Os bens mais essenciais, que aí são os itens de alimentação, de higiene pessoal, de doméstica, né? O que acontece? Você tem um aumento da demanda por esses produtos aí, essencialmente, né? A pessoa passou a ficar mais tempo em casa, passou a cozinhar mais em casa, né? Deixou de sair para restaurantes, fazer pedidos, coisas do gênero, passou a limpar mais a casa. Então, assim, a demanda por esses produtos, elas aumentaram no primeiro momento, tá? Agora elas devem começar a normalizar essa demanda. Então, assim, se a gente analisar os setores nessa crise que tiveram algum aumento de venda, o setor de supermercados foi um desses setores, um dos pouquíssimos setores que houveram, por conta dessa corrida para buscar esses bens mais essenciais. Então, aumentou a demanda, aumentou um pouco o preço. Isso deve normalizar para os próximos dias, eu acredito. Vamos reforçar, então, a mensagem aí para o pessoal de casa que esteja esperando receber na próxima semana esse auxílio emergencial, o que eles devem fazer? Olha, visualizar quais são as suas prioridades, né? Nesse momento aqui, a prioridade é a gente pensar na nossa sobrevivência. Então, assim, poxa, o que eu tenho que comprar para esse período, o que eu tenho que pagar para esse período, o que eu tenho que ter para esse período. E olha, quanto tempo eu imagino que isso vai demorar? Tá mais um mês, 2, 3, 4, e tentar utilizar o recurso da melhor forma possível, tá? Não vamos utilizar ele, tá? Apareceu isso daqui extra, olha, não é bem assim. Tá? Vamos utilizar ele de forma sábia, justamente para a gente poder passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, porque pode ser que lá na frente o negócio melhore ou piore. Eu tenho que estar preparado para os dois cenários. Tá ok. Muito obrigada, tá, Lucas? Obrigado, Mari. Bom dia a você.
É isso, tá, Forlane? E você aí de casa, se vai receber esse auxílio, né? O governo liberou hoje o novo calendário, vai lá, busca mais informações. Mas se você for receber esse auxílio, muito cuidado aí na forma como você vai utilizar esse dinheiro. Procure usar ele da forma mais consciente, porque de fato nós não sabemos até quando, né, essa crise ela vai durar, até quando a pandemia aí vai perdurar aqui no nosso país. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Forlane. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. A gente segue falando sobre a economia aqui. O calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. De acordo com o calendário, quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril receberá o crédito da segunda parcela em poupança social digital a partir de quarta-feira, dia 20, de acordo com a data de nascimento. Inicialmente, os recursos estarão disponíveis apenas na poupança social digital para movimentações digitais. Os saques em espécie poderão ser feitos só a partir do dia 2 de junho, também de acordo com a data de nascimento. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente. Os saques em espécie começam na segunda-feira. Então, ficam já essas informações para vocês aí que vão receber o auxílio emergencial. Esse calendáriozinho, então, para que vocês possam se manter informados, ok? Olha só, gente, agora a gente continua falando também ainda sobre economia, dessa vez falando sobre o ano de 2020. Será que esse é o momento correto para a gente investir no exterior? A gente vai conversar sobre isso com Emanuel Pedrosa, consultor em política econômica internacional. Bom dia para você, Emanuel, tudo bom? Tudo bom? Como vai? Prazer estar aqui. Prazer é meu em recebê-lo via Skype aqui. A gente está conversando sobre essa situação. Esse é o momento de se investir no exterior? Algumas pessoas estão inseguras. A gente acabou de ver aí essa situação, né? Esse Vivo como economista. Muitas pessoas ficam inseguras nesse momento, sem saber o que fazer com o dinheiro que tem guardado e o que é que a gente deve fazer com ele. Quando você para pensar na situação econômica, o grande problema que nós vemos é que o Brasil vai ter uma recuperação muito mais lenta do que a recuperação econômica que a gente vai verificar em países desenvolvidos. Porque o Brasil ele tem algumas rigidezes da sua economia, como a forma de contratação e de demissão, que dificulta bastante a retomada do emprego no pós-pandemia, e além dos gargalos normais de natureza tributária, burocrática, etc., que impedem aí que a gente tenha uma retomada mais rápida da economia, como por exemplo os Estados Unidos. Se você for verificar os americanos, eles estão hoje com 20 milhões de pessoas a mais no desemprego por causa do coronavírus, só que eles já dizem que 18 milhões e meio dessas pessoas vão recuperar o emprego em até 30 dias depois que acabar as restrições de movimentação. Quanto à questão de investir fora, muitas pessoas hoje ficam receosas porque o câmbio está muito desvalorizado. Só que, ao mesmo tempo, o preço dos ativos lá fora também caiu muito. Então, o que acaba acontecendo é que, ao mesmo tempo que você tem um câmbio que dificulta você comprar dólares, comprar euros, você tem o preço das ações das empresas no exterior muito mais baratas. Então, como essas empresas elas devem se recuperar bem mais rápido que as empresas brasileiras, o potencial de revalorização da Bolsa Americana é maior do que o potencial de revalorização da Ibovespa. E isso acaba tornando o investimento mais atrativo. E também o câmbio de hoje no Brasil não é um câmbio realista. Evidentemente, daqui a um ano e meio, a gente deve ter uma queda muito forte do câmbio, que também vai permitir ganhos no retorno. Então, quais são as formas possíveis para se investir fora? O mais aconselhado é você procurar uma corretora que tem uma parceria com a corretora nos Estados Unidos ou uma corretora americana que receba investimentos de brasileiros. Essa aquisição de ações no exterior ela não é tributada, você tem que declarar todos os anos para o Banco Central, você tem que declarar na Receita Federal, mas em momento nenhum você vai pagar imposto por ter feito essa aquisição, você vai pagar imposto no ganho de capital. Então a ideia aí é você procurar a corretora. Nesse momento você compra as ações lá fora bem mais baratas, o que compensa o câmbio. Quando essas ações se revalorizarem, provavelmente o câmbio brasileiro também vai melhorar. Então, você potencialmente tem um ganho tanto do valor da ação em dólar, quanto você vai ter o ganho em real com a melhoria do câmbio.
E a que o investidor deve ficar atento? Olha, o investidor ele sempre deve ficar atento a algumas situações que são normais de todo investimento. A principal delas são os riscos políticos hoje, porque o Brasil hoje tem muitos riscos políticos da instabilidade, um país altamente polarizado, em que você tem uma série de gargalos institucionais e estruturais que ainda não foram resolvidos. E quando você pensa em economias mais maduras, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, são países que, embora em alguns casos, como os Estados Unidos também, tem uma polarização muito grande, eles são muito estáveis do ponto de vista econômico e, principalmente, os Estados Unidos têm uma facilidade de se investir muito grande, o que faz com que, tanto quando eles têm crises, a queda da atividade seja intensa, como na retomada ela é muito rápida. Emanuel, tem pessoas que não entendem muita coisa disso e elas querem iniciar, então, a sua vida nesse mercado de investimentos, né? O que ela deve fazer? Qual a primeira dica que você deixaria? A primeira dica é que ela tem que se informar sobre os riscos, porque, efetivamente, você investir no exterior, você tem uma assimetria de informações. Querendo ou não querendo, quando você está no Brasil, você conhece as empresas que estão na Bolsa, você conhece as corretoras, você tem uma facilidade de acioná-las. Então, no exterior, você precisa se preocupar um pouco mais com a reputação da corretora que você escolhe, porque, eventualmente, se você precisar processar, o custo vai ser muito mais alto. E você precisa se preocupar, dependendo do país que você investe, se você tem informações suficientes sobre a situação política interna. Então, às vezes, é muito mais difícil você ver, por exemplo, uma oportunidade excelente de comprar uma usina de cana-de-açúcar no Paquistão, mas você não conhece nada sobre a instabilidade política e a situação econômica do Paquistão. Então, onde você tem mais informações, é mais fácil de você fazer o investimento. Por isso que sempre se recomenda o investimento nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, porque são países estáveis em que nós temos certa confiabilidade nas instituições e nos contratos. Como é que a gente faz para escolher o melhor investimento? Observando isso, mas tem outras dicas também que a gente pode seguir? Tudo tem a ver com informações. O Warren Buffett, né, que é o principal investidor do mundo, ele diz que gasta a maior parte do dia dele lendo, porque é o que ele faz para congregar informações. A partir dessas informações é que ele decide quais são os investimentos que ele faz. Então, por exemplo, se você consegue perceber, fazer a leitura de uma guerra comercial americana e você percebe que a China vai dificultar cada vez mais a compra de comida dos Estados Unidos, é um bom momento para você investir em ações de empresas que exportam comida, seja do Brasil ou de outros países, que vai ter uma brecha no mercado. Então, a dica sempre é você se informar, especialmente em áreas que você já tem algum conhecimento, porque você se sente confortável de acompanhar, e você investir de acordo com essas notícias e ter sempre a consciência de que o mercado é muito dinâmico. Então, você precisa também ter uma corretora que tem facilidade para você liquidar o seu investimento e mudar para outra área. E qual o valor mínimo que a gente deveria iniciar o investimento? Tem um valor mínimo e uma dica também assim de valor máximo? Tem gente também que algumas vezes busca por fazer pequenos investimentos em cada empresa. Essa também seria uma boa dica? A pulverização ela é muito importante. A gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Quanto ao percentual que você vai fazer o investimento, o que eu sempre recomendo é o seguinte: você deve ter uma parte do dinheiro que você poupa para você ter guardado como reserva financeira em momento de crise, né? A gente está vendo nesse momento agora que o dinheiro é o rei, quem tem dinheiro na mão está fazendo bons negócios, está conseguindo sobreviver, está conseguindo manter seu padrão de vida. E o que você tem adicional, o que você tem sobrando do pagamento das suas despesas obrigatórias, das suas despesas básicas e de alguns pequenos luxos que você conseguia se permitir, pelo menos até a crise, o que sobra de uma parte que você poupa e desse dinheiro é o que você deve investir. Porque o que acontece agora é que o Brasil finalmente tem juros civilizados. Então, hoje, não faz mais sentido você colocar dinheiro na poupança e não faz mais sentido você colocar dinheiro na compra de títulos da dívida pública brasileira. Hoje, com esses juros baixos, nós temos que investir o nosso capital, senão ele não dá retorno. Inclusive, algumas dessas aplicações que eram tradicionalmente utilizadas, elas podem dar um rendimento até menor do que a inflação, o que significa que no final do ano você perdeu o dinheiro. Pois é. Então, a gente deixa aí as dicas para quem está nos acompanhando. Você tem uma mensagem final para quem está nos acompanhando? Tenho sim. A crise vai passar, por mais que hoje pareça que não vai. Então, tenha muito cuidado com os seus negócios, com a sua saúde. Tenha muita atenção onde você vai colocar o seu dinheiro nesse momento, se você estiver sobrando, para você não entrar numa roubada. Nada de ganhos fáceis. E para você que está sem dinheiro nesse momento, receba aí todos os auxílios
que você puder receber, porque não é o momento de ser orgulhoso. Muito obrigada pela tua participação aqui, Emanuel Pedrosa, consultor em Política Econômica Internacional. Obrigada mais uma vez, tenha um excelente dia. Obrigado, tudo de bom. Gente, agora a gente vai dar uma passadinha na Gazeta Web para ver o que está acontecendo na manhã de hoje, quais são os principais destaques para o dia de hoje. A gente acessa então aqui o portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e a gente vai ficando informado sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso estado e também no mundo todo. Vamos do início lá, vamos lá ver a principal manchete da Gazeta Web. Governo precarizado, AL Previdência, PGE e TCE precisam de concursados. Homem é assassinado com um tiro no ouvido dentro da própria residência em Arapiraca. Porta estava aberta e sem sinais de arrombamento. Vítima foi achada na cozinha. E aí, para quem gosta de curtir as lives, a gente tem aqui também algumas dicas no portal Gazeta Web. Confira as lives da agenda da Gazeta Web para você curtir. É só acessar então o portal. Corpo Ativo, prática esportiva em casa favorece bem-estar mental durante pandemia. Então, nada de ficar parado em casa. Vamos sempre procurar alguma atividade que nos dê prazer e que ajude também o nosso corpo a se recuperar cada vez de uma forma melhor diante desse momento que a gente está vivenciando. Qualquer informação, então, você pode acessar aqui no portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e ficar muito bem informado. Enquanto você acessa o portal, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho.